Desde que eu cresci a adquirir a capacidade de assistir a um filme de terror sem me melar nas calças, a época do ano que eu mais anseio é a do Halloween. E grande parte disso tem a ver com o tipo de conteúdo que eu consumo nesse período. E como por uma vez a cada ano, todas as outras pessoas também estão nesse barco de querer levar susto e ver uns filmes com muito sangue. E dentre as coisas que não pode faltar no meu Halloween, a principal delas é passar um tempo vendo vídeos sobre creepypastas ridículas e curtas de terror aqui no site. E isso me deixou pensando como o YouTube é meio que quintessencial à minha experiência com conteúdo de terror. Tipo, por conta do YouTube se formam personagens, histórias e de certo modo até lendas urbanas modernas. E eu acho isso tudo muito interessante. Então, aproveitando o Halloween e o mês do terror, vamos dar uma olhada mais de perto nisso tudo, no terror no YouTube. Acho justo começar traçando uma linha do tempo, então era 2006, ou por aí. E se tornava mais e mais comum acessar a estranha internet da época. Repleto de sites avulsos e blogs pessoais feitos por pessoas que você nem conhecia, e era o bicho. As empresas ainda não tinham se tocado do potencial lucrativo que existia aqui, então eram só pessoas explorando um lugar desconhecido. E como o terror sempre foi descolado e atraía o público, já tinha uma galera desde bem o começo tentando usar da internet pra contar histórias assustadoras, normalmente em chans e fóruns. E a esses mini posts porcamente escritos por adolescentes antissociais edgelord, nós demos o nome de creepypastas. E olha, todo marco cultural que foi creepypastas poderia muito bem dar um artigo por si só. Eu consideraria até torná-la uma escola literária, bem do lado de fanfic. Mas acho que é justo falar como um fato que o alcance em níveis astronômicos desse tipo de história só se deu para acontecer pela cultura que se formou ao redor dela e pessoas afetadas por elas, mais especificamente criadoras de vídeo. Em um recém-formado YouTube, o site do momento onde você gravava basicamente qualquer coisa que quisesse e postava sem se preocupar com nada. É bizarro isso. É como ver a documentação histórica de um fenômeno cultural surgindo e sumindo. Quer dizer, é exatamente isso, mas não no sentido que era planejado ser assim, só aconteceu de toda essa mudança na corrente mainstream se voltar para histórias bestas de terror online, e tudo isso ter sido feito em grande parcela num site onde é essencial as coisas serem gravadas e postadas. E dentre todas essas histórias, mitos e lendas, a que mais se destacou de longe foi o Slenderman. Claro, eu posso citar vários nomes como Jeff the Killer, Ben Drowned ou Suicide Squidward, mas o Slenderman surgiu de uma imagem feita para concurso e chegou ao ponto de ganhar mais de um filme e muito jogo. Então é meio difícil argumentar contra sua coroa em popularidade. A real é que pessoas de mídia tradicionais da época não entendiam bem o porquê de algo como Slenderman ter ficado tão popular, com uma história tosca que poderia ser resumida em uma linha e com um apelo narrativo tão grande quanto um filme do David Fincher. Eles não conseguiam ver o que rodeava esse conto tão limitado, coisa que explica o porquê Hollywood nunca conseguiu fazer um filme de terror sobre a internet bom até hoje. É um espaço muito rebelde para se curvar uma narrativa estritamente hollywoodiana ou até mainstream. E sendo bem honesto, qualquer um que quisesse exportar esse tipo de conteúdo em uma história maior iria encontrar grandes problemas logo de cara. Por isso que, e eu nem acho que preciso dizer isso, os filmes que saíram dessas creepypastas são tudo um lixo. Mas os vídeos... os vídeos são perfeitos. Klaus saiu de seu esconderijo e viu seu pai morto e gritou: "Por quê? Por que você fez isso, titio avô?" E levou uma machadada nas costas e morreu. Em algum momento, e de certa forma, o Slenderman realmente chegou a existir. Uma vez que, fixado no imaginário popular, o coletivo deu uma forma, um nome e presença no mundo material. Chegou ao ponto dele ser apontado diretamente como a causa para crimes serem cometidos. Agora, calma, eu não tô falando que o Slenderman realmente existe, sabe? Um cara sem rosto, branco, com terno e tentáculos que fica na floresta e tem uma mansão. Não, esse Slenderman eu tenho bastante certeza que não existe. Mas a ideia de que ele possa existir, existe. E isso já é o suficiente. É como um conceito miticista e budista chamado Tupas, que é um ser que é materializado a partir do pensamento. E muito como dinheiro, números e ideologias, se a quantidade suficiente de pessoas acreditarem que algo seja real, ele pode acabar por ser real, como a alucinação autoinduzida. E eu acho que essa é a melhor definição pro que foi esse momento na história. Claro, quando você cria histórias, é esperado, e até necessário, um certo desapego de suas próprias convenções, do físico material e ideológicas, para que você se torne não mais que um escritor. Mas eu não consigo evitar de enxergar algo diferente olhando para essas várias histórias tão formulaicas e ainda assim totalmente únicas. Peguemos o Siren Head, por exemplo, uma história que mal existe
Ghost mal se diferencia do Slenderman ou de outras milhares idênticas e consegue se sustentar quase que unicamente na sua imagem. É evocativo, marcante, memorável. Eu adoro isso. Adoro que a arte ainda tem espaço para ser vista, temida e conversada sobre. Não importam que sejam adolescentes criando uma lore ridícula para justificar ter medo daquilo. É super divertido. E em alguns casos são conceitos muito interessantes. O meu pessoal favorito teria que ser Cat Ghost, que justo, você pode argumentar que não tem nada a ver com creepypastas, mas também não é uma história puramente autocontida em sua mídia. Afinal, estamos falando de terror no YouTube. E por mais que tenha iniciado e seja até hoje fortemente influenciada por creepypastas, se desenvolveu para uma metamídia única demais e específica demais para ser suportada em qualquer outro ambiente que não seja o YouTube. Histórias como Petscop, Lace's Games e o já citado Cat Ghost são narrativas que não poderiam ser o que são sem uma comunidade ao redor, sem alguém para dar aquele passo extra e desenvolver sua própria tese do que está acontecendo, engajando e encorajando o público a fazer o mesmo e apoiar essa história em andamento, ser parte do processo sem que isso estrague seu senso de descrença naquilo tudo. E isso feito em demasia pode levar a lugares horríveis, como a franquia de FNAF fez e acabou se dando até demais para a comunidade, e agora é só uma história muito confusa e francamente tediosa. Mas quando isso é administrado por um criador que sabe o limite de apelo e quando sua história tem que acabar, se torna o máximo que a internet tem a oferecer, narrativamente falando. Não à toa tantos desses projetos envolvem jogos, sejam eles jogos por si só ou simulações de jogos. Isso também faz parte da época de creepypastas e recriações artísticas do que eram conceitos. Tudo isso se sustentando na grande ilusão que aquilo realmente existe. É real o que estão fazendo. Faz parte de um pensamento coletivo, mesmo que só na internet. O jogo do Petscop existe. Os jogos da Lacey existem. Salad Fingers é sobre a Primeira Guerra Mundial. O Sans de Undertale é o Steven Universe. Tudo isso é real e existe nesse lugar louco e assustador que é a internet. Que maravilhoso. Acho que eu gostaria que esse vídeo tivesse uma conclusão mais introspectiva ou algo do tipo, mas eu só queria me divertir e aproveitar minha época favorita do ano. Então acho que tudo bem não ser algo cerebral, genial e incrível. Até porque eu acabei de postar um vídeo que é meio que isso. Então se vocês quiserem algo assim, vão lá ver. Curiosamente eu uso footage e falo certos pontos de um documentário que também foi produzido pela Janet Cranbrough, a mesma que fez o filme que eu falo sobre no último vídeo. Olha só que coincidência. Então e se você quer que seu nome apareça aqui no fim do vídeo e também ter acesso a vídeos exclusivos e antecipados, você pode me ajudar no Apoia-se. Com R$3 você já tem acesso a isso tudo aí. Aproveitando, eu também fiz um post esses dias indicando filmes, séries, mangás e jogos de terror para quem tem algum interesse em recomendações minhas de como passar o mês do medo. E é isso. Feliz Halloween!